A Matê vai fazer a oração. Vocês me ouvem bem? Sim. Obrigada. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida, por mais tantas chances de crescimento, de oportunidades, de enxergarmos a verdade divina que existe por trás da nossa vida corriqueira, a possibilidade de enxergarmos pontos a serem melhorados em nós, e oportunidades de ajudar o próximo, sair de nós mesmos, das nossas tribulações, para trazer para o coração e para a nossa vida a mensagem do Evangelho que estudamos e que recebemos com tanto amor dos amigos espirituais. Pedimos humildemente que o Senhor nos sustente mais uma vez nessa noite, para que o nosso entendimento se eleve e consiga reter cada vez mais conteúdo no ensino da doutrina espírita. E que esse conteúdo cresça dentro de nós, na meditação diária, para que passemos então as pessoas que estão ao nosso redor, que precisam do nosso apoio para terem outra visão, para serem chamadas também ao trabalho com Jesus, independentemente da religião expressada. Nós agradecemos, Mestre, de coração, pelo amor e carinho com que o Senhor nos eleva todos os dias, e as bênçãos silenciosas da natureza, no amor que somos capazes de sentir pelos nossos irmãos, familiares, companheiros de vida, pela sensação que temos do amor que o Senhor tem por nós e que somos tão necessitados. Nosso muito obrigado, Mestre. Todos conseguem ver a tela? Sim. Paramos no item 5 do capítulo 2. O homem é formado por corpo e espírito. O espírito é o ser principal da razão e da inteligência. O corpo é o invólucro material que reveste temporariamente o espírito, para que ele complete sua missão na Terra e execute seu trabalho necessário ao progresso. O corpo deteriorado se destrói e o espírito sobrevive a essa destruição. Sem o espírito, o corpo é apenas matéria inerte, como um instrumento privado do braço que o faz funcionar. Sem o corpo, o espírito é tudo, a vida e a inteligência. Deixando o corpo, volta para o mundo espiritual, de onde saiu para encarnar. Há, portanto, o mundo corporal, composto dos espíritos encarnados, e o mundo espiritual, formado pelos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, pela própria característica de seu invólucro material, são presos à Terra ou a um globo qualquer. O mundo espiritual está em toda parte, em torno de nós e no espaço, sem qualquer limite. Por terem natureza fluídica,
Os seres que compõem o mundo espiritual, em vez de se arrastar penosamente sobre o solo, transpõem grandes distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo é o rompimento dos laços que os mantém cativos. Antes de continuar, algum comentário? Alguma pergunta? Fazer uma pequena revisão. Isso aqui é a continuação do que o Kardec estava comentando. Que o desenvolvimento da ciência mostrou que as ideias antigas de céu e de inferno não faziam mais sentido. Antigamente se acreditava que o céu seria um local fixo e que nós teremos o céu além do horizonte, o céu que estariam os planetas e as estrelas, e além disso, nós teremos o céu representando o paraíso, que era o que era considerado na Idade Média. Uma vez que a ciência mostrou que o nosso sistema solar é apenas um dentre tantos, e que o universo é bem maior do que se acreditava naquela época, então essa ideia de um paraíso circunscrito, de uma morada celestial em um local determinado, perde sentido. Nessa situação, a resposta para especificar onde fica o céu, onde fica o céu propriamente dito, é justamente considerar que existem dois estados, dois mundos, um deles sendo o material, que nós percebemos, e o outro sendo o espiritual, sendo esse último a morada das almas. De Kardec também chama atenção para o fato de que o mundo espiritual ele é o mundo principal. Uma vez que a alma sobrevive ao corpo, é aquilo que a gente já comentou em outros estudos. Vale mais a pena eu investir em 80 anos na Terra ou na eternidade como espírito? Nessa situação, o estudo do mundo espiritual, o estudo da moral, ele ganha uma proporção bem maior. Pois muitas vezes ao, nós e muitas pessoas desmerecemos alguns assuntos de moral, considerando que eles não têm aplicação prática. É o que muitos comerciantes comentam, que amigos, amigos, negócios à parte. A ideia de que por você estar fazendo negócio, você está lidando com questões materiais, isso passa a ter uma ética e um processo diferente. Mas isso é perspectiva da matéria, pois a lei de Deus vale para tudo. E por causa disso, sacrificar a vida, sacrificar o bem por esses interesses, vai contra a nossa própria felicidade. Outro ponto que ele comenta é justamente o fato de que o nosso invólucro corporal, ele limita a natureza do nosso espírito. Ele faz até o comentário dizendo que o espírito é capaz de transpor grandes distâncias com a rapidez do pensamento. A gente pode observar isso nos livros do André Luiz, na qual isso é descrito em vários casos, quando eles vão de uma casa para outra para realizar trabalhos, quando eles comentam sobre esqueci o nome, um momento, tá? Mas quando eles comentam que os espíritos de nosso lar, eles têm a capacidade de voar acima do solo, ficar, não necessitam de andar. Isso aqui é uma continuação disso. Uma vez que todo o universo ele é conectado pelo pensamento divino, o espírito será capaz de se movimentar de acordo com esse pensamento. E mais do que isso, o pensamento, quando espírito, ele é mais rápido. Né? Nessa situação, o pensamento do espírito, ele não tem as limitações do corpo físico. Aqui encarnados, o espírito manda informação para o cérebro. O cérebro interpreta com os neurônios mandam informação para o corpo. Mas, quando desencarnado, eles não têm esse intermediário. Kardec até comenta que, se eu não me engano,
no livro dos médiuns, que o espírito ele sente como um todo, ele percebe as coisas em sua totalidade. Algum comentário? Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com aptidão para tudo adquirir e para progredir, de acordo com seu livre-arbítrio. Para seu progresso, adquirem novos conhecimentos, novos dons e novas percepções, e, depois, novos prazeres que os espíritos inferiores não conhecem. Eles enxergam, escutam, sentem e compreendem coisas que os espíritos atrasados não podem enxergar, escutar, sentir ou compreender. A felicidade existe na medida do progresso alcançado, de modo que entre dois espíritos que estejam em um mesmo lugar, um pode não estar tão feliz como o outro, unicamente porque ele não é tão adiantado intelectual e moralmente. Embora estando lado a lado, um deles pode estar nas trevas, enquanto o outro resplandecente como um cego e um vidente, que se dão as mãos. Um percebe a luz que seu vizinho não vê. Como a felicidade dos espíritos é inerente às qualidades que possuem, eles a têm onde quer que estejam, na terra, entre os encarnados ou no espaço. Uma comparação comum pode ajudar a compreender melhor esta situação. Dois homens em um concerto. Um deles é um bom músico, tem ouvido apurado. O outro não tem conhecimento musical e um ouvido pouco delicado para a música. Durante o concerto, o primeiro terá uma sensação de felicidade, enquanto o segundo ficará insensível, porque o primeiro compreende e percebe algo que não causa a menor impressão ao outro. A mesma coisa se dá com todos os prazeres dos espíritos, porque eles se fazem sentir na proporção da aptidão de experimentá-los. Me veio à mente agora uma situação que ocorre com a obsessão e quando o espírito ele se fecha muito dentro do seu egoísmo. Nesses casos, a obsessão gera uma ideia fixa e esse egoísmo também volta para essa mesma ideia. Nessa situação, o espírito ele só recebe aquilo relacionado a essa ideia, ele só se permite receber coisas relacionadas a isso. Então, vamos considerar o caso de uma pessoa cuja principal característica é a avareza. Certamente podemos lembrar de alguns casos do nosso dia a dia. Essa avareza muitas vezes toma proporção na qual todos os assuntos que a pessoa comenta estão conectados ao dinheiro de alguma forma. A criação dos filhos, o casamento, o trabalho, além, é claro, do necessário, mas também no sentido de utilizar o trabalho não como meio de cumprir uma obrigação social, não como meio de auxiliar os outros, ou de colocar os conhecimentos em prática por uma causa útil, mas simplesmente como meio de ganhar dinheiro. Toda a vida da pessoa começa a se resumir a isso. Nessa situação, se você tenta chamar a atenção dela para alguma coisa a mais, uma das atitudes comuns é ela ficar insensível, ou então desmerecer isso. O Evangelho e os livros do Emmanuel, eles comentam muito essa situação. Os livros do Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, ou Nosso, muitas lições eles comentam que quem busca o bem normalmente sofre um escárnio ou desmerecimento das pessoas que estão ao redor do ambiente social, porque esse ambiente ainda está muito preso às questões da matéria. Claro, a indiferença é um dos casos. Porém,
Outro resultado que também pode ser comum é o incômodo. Nos estudos, especialmente nos estudos da Bíblia e do Livro dos Espíritos, já foi comentado que música clássica, as músicas de bom gosto, especialmente Nona Sinfonia, Quinta Sinfonia, e no caso dos livros da Andrea Luiz até a Sexta Sinfonia de Beethoven, elas são músicas que ajudam a melhorar o ambiente, que agradam aos bons espíritos, que nos auxiliam. Dito isso, muitas pessoas se sentem incomodadas quando essas músicas estão tocando no ambiente. Algumas começam a reclamar, outras pedem para baixar. Algumas, se isso está no poder dela, decidem mudar para músicas de teor mais pesado. Porque é essa busca constante daquilo que se quer. Nesse caso, essa indiferença é causada por essa monoideia, que não permite ao sentimento ir mais além do nível permitido pelo vício. O mundo espiritual tem esplendores, harmonias e sensações em toda parte, que só os espíritos mais depurados podem captar, e que os espíritos inferiores, ainda presos à influência da matéria, não alcançam. O progresso entre os espíritos é fruto de seu próprio trabalho. Como são livres, de acordo com a própria vontade, trabalham mais ou menos em prol do seu desenvolvimento. Então, assim, apressam ou retardam seu progresso e, por consequência, sua felicidade. Está? Enquanto uns avançam rapidamente, outros ficam estagnados por longos séculos em condições inferiores. Eles são, dessa forma, os próprios artesãos de sua situação, feliz ou infeliz, conforme a palavra do Cristo, a cada um segundo suas obras. No caso da felicidade e do avanço rápido, a gente pode lembrar que que nas obras do Chico é comentado que Jesus foi um espírito que evoluiu rapidamente em comparação a nós. Porque quando ele percebia que errava, ele já começava a se esforçar para não cometer o mesmo erro. Nós, por outro lado, durante as encarnações, percebendo o erro, nós insistimos ou fugíamos, não lidávamos com o problema, ou então ativamente buscávamos o vício e o defeito. Um caso particular disso está justamente no livro Libertação, na qual é descrito um chefe de obsessores que uma persegue uma mulher encarnada, tá? Com todo o sistema de obsessão. Ele enviava hipnotizadores para piorarem a saúde dela, e no qual o André Luiz e o Lara, o seu mentor, eles estavam trabalhando para melhorar a situação da casa, a pedido de um espírito superior, um espírito mais evoluído, que foi relacionado com esse obsessor em uma vida passada. Então nós temos o caso daquela que decidiu evoluir e daquele que permaneceu nos agrilhões da matéria. E é comentado que dá a entender que esse espírito ele já mantinha esses mesmos comportamentos há vários séculos. Mantinha esse mesmo comportamento há vários séculos. E nesses comportamentos, apenas na época descrita no livro, é que ele começou a demonstrar um certo tédio da prática do mal. Algo que é inevitável.
Mesmo que se é uma questão é uma questão de vício mesmo. Agora falar a questão de vício físico. Uma pessoa que tem algum tipo de vício, como por exemplo, a utilização de bebidas alcoólicas, quando ela não briga contra o defeito, a tendência é que ela necessite cada vez de mais e mais bebida para poder satisfazer a própria situação, gerando uma situação de desespero constante. Essa situação eventualmente gera um mal-estar. Isso vale para tudo. Tudo que vai contra a lei de Deus, mesmo que dê uma sensação agradável para os espíritos infelizes, depois gera um vazio na alma. Isso não alimenta a alma e, eventualmente, tem como resultado ou o arrependimento ou, então, o tédio na própria ação, mesmo que isso demore vários e vários séculos. Algo que, por sua vez, já representa uma punição. Todo espírito que permanece atrasado está preso a ele mesmo, da mesma forma que aquele que avança o faz por seu próprio mérito. A felicidade que ele conquista é apenas um prêmio. A felicidade suprema é apenas partilhada por espíritos perfeitos ou espíritos puros, um estado atingido pelo progresso da inteligência e da moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral nem sempre caminham juntos, mas o espírito pode consegui-los em tempos diferentes, de modo que os dois acabem por atingir o mesmo nível. É por essa razão que, frequentemente, se encontram homens inteligentes e instruídos, muito pouco evoluídos moralmente, e vice-versa. Dúvidas ou comentários? A encarnação é necessária para o duplo progresso intelectual e moral do espírito. O progresso intelectual pela atividade que ele é obrigado a desenvolver no trabalho, e o progresso moral pela necessidade recíproca que uns têm dos outros. A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a franqueza, a lealdade, a fé, a má-fé, a hipocrisia, enfim. Tudo o que constitui um homem de bem ou um homem perverso é movido e estimulado pelas relações com seus semelhantes. Para um homem que vivesse só, não haveria vício nem virtude. Se, pelo isolamento, ele se preserva do mal, também anula o bem. Duas situações são interessantes nesse caso. Primeiro, é justamente as leis de Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nessa situação, a única forma de praticar essa lei é justamente tendo contato com o próximo. E todo o evangelho, ele traz discussões e informações sobre como realizar esse contato, como se direcionar para o bem. Vamos pensar em uma situação. Aqui, Kardec fala que na ausência completa de contato não poderia haver vício nem virtude. Isso também conta com contato espiritual. Na realização, um ser humano completamente isolado, sozinho, as ações dele não teriam repercussão.
Se elas não têm repercussão de nenhuma maneira, então o resultado delas não afeta a pessoa que faz. Isso seria a situação mais extrema de solidão que se poderia imaginar. Quando a gente entra em contato com outros seres humanos, com outros espíritos, a nossa atitude vai causar um efeito nessa outra pessoa. Se esse efeito ele for positivo de alguma forma, daí nós podemos definir o bem. Se ele for negativo, daí temos o mal. Na Bíblia, fala constantemente de que o defeito, um dos defeitos principais, é justamente a iniquidade, o fazer aos outros o que não gostaríamos que fizessem por nós. Então, nessa situação, a iniquidade passa a ser o egoísmo. Também é a partir desse contato que nós podemos descobrir quem nós somos. Pelo contato com os outros e pelas relações do dia a dia, nós podemos começar a perceber o que nós fazemos que causa o mal e o que nós fazemos para realizar o bem. É que nem a criança que nos primeiros anos tenta encostar, mexer, cheirar tudo aquilo que fica no caminho dela. Ela está testando os ambientes dela da mesma forma que nós temos que nos esforçar para compreender a realidade, o ambiente que estamos envolvidos. E o Evangelho comenta isso, daqueles que, buscando a pureza, buscando servir a Deus, buscam o isolamento. Nessa situação, pela falta de contato com o mal, com as outras pessoas, eles também se colocam numa situação que não podem fazer o bem. A vida deles vira uma vida de ociosidade, porque seus trabalhos não terão repercussões. Nessa situação, o Evangelho chama a atenção que a verdadeira pureza não está em você evitar o mal, evitar o contato com aqueles que são ruins. Eu falo isso, evitar o contato no sentido de estar no mesmo ambiente, que muitas vezes, aqui na Terra, não é possível evitar, porque pode ser uma pessoa que a gente trabalha, pode ser um membro da família. Mas, ao entrar em contato com essas situações, ao entrar em contato com o erro, fazer o bem e não se macular. Fazer o bem sem agravar o mal que já está acontecendo. Comentários? Uma única existência corporal é certamente insuficiente para que ele possa adquirir tudo o que lhe falta de bom e se desfazer de tudo o que tem de mal. Pode falar, papai. Boa noite. Aqui entra uma situação que a gente. Desculpa, aqui entra uma situação que eu vou colocar para a gente pensar, se o Manuel permitir, para a gente fazer uma discussão. Que é: e se a pessoa acha que ela já é boa e não tem mais mal para resolver nessa vida? Se a pessoa colocou na cabeça dela que ela já é boa o suficiente, que para a cabeça dela o céu já está garantido, que ela não faz mal para os outros, ela não briga com os outros, ela está sempre sorridente, ela está sempre alegre, ela evita contendas, evita discussões, faz as suas orações, frequenta um templo religioso. Eu coloquei a questão, vocês conversem aí. Quer?
que ela vai saber se ela está fazendo certo ou errado? Hã? Se ela não estuda o que é certo e o que é errado? Se ela não sabe o que é certo e o que é errado? Se toda vez que um bom espírito insufla nela o pensamento de se melhorar, ela já acha que está boa. Uma das coisas que a gente mais tem enfrentado na disseminação dos estudos espirituais é essa situação. As pessoas não querem sair do estado que elas estão. Para elas já é suficiente. Elas não querem se colocar numa situação em que, para melhorar, significa sacrificar. Então, até essa frase que o Kardec colocou aqui, para nós ela faz sentido. Mas e para a pessoa que acha que ela já faz tudo bem, que ela aprendeu e ela não quer estudar mais o que é certo e o que é errado? Aliás, para a pessoa saber o que é certo e o que é errado, ela não teria que estudar o sentimento de virtude que o Cristo ensinou e compreender profundamente isso? E convenhamos, vamos fazer um raciocínio entre nós aqui, ó. Quem vocês conhecem que faz isso, assim, que aceita esse tipo de situação? Ó, não é para julgar, não é essa a ideia. Aqui a gente está falando como aprendizado, tá? Situação de aprendizado. Vocês conhecem pessoas que têm a coragem de olhar para dentro de si, mesmo com uma vida tranquila, e falar assim, não, eu preciso melhorar, porque como o meu exemplo é Jesus, eu preciso melhorar meu comportamento, para inclusive auxiliar as pessoas que eu amo. Quem vocês conhecem, assim, tira a gente dessa situação, que nós estamos nessa luta. Mas, mesmo espíritas, não precisa falar o nome, nada, só contar as pessoas. 1, 2, 3, meio, 0, menos 2. Acho que aqui em casa, Carlos, conhecemos uma ou duas pessoas nesse nível aí. É muito, viu, Wilson? Já é muito, graças a Deus. Porque essa é uma situação complexa. Uma vez uma pessoa veio falar comigo que estava com dificuldade em engravidar. E entender por quê. Aí o amigo espiritual se aproximou e falou, olha, é preciso que eles adquiram uma certa maturidade, ela e o esposo, para que possa tratar bem os filhos e cuidar deles com carinho e tudo. Aí eu fui falar, fui traduzir, né? A gente, muitas vezes, Deus espera que chegue no momento certo, que a gente fique melhor, que nosso amor cresça. Aí a pessoa respondeu brava, disse assim, brava mesmo, disse assim, eu já sou uma pessoa muito boa, eu nem acho ruim no trânsito, eu nem brigo com as pessoas no trânsito, ali o aprendiz fui eu. Eu falei, meu Deus do céu, eu não tinha noção, que a gente fica estudando a doutrina espírita, aí eu não tinha noção de que, na visão de algumas pessoas, o ser bom é seguir algumas regras de etiqueta social. Vocês já passaram por isso? De ver Sim. pessoas nesse mesmo nível, assim? Vocês podem contar para eu poder me sentir mais... Não tão sozinho nisso? Eu tenho um caso interessante, por causa que nessa vez
foi uma das escolas que eu trabalho. De vez em quando, uma vez que eu faço oração em sala de aula, alguns alunos perguntam qual é a minha religião. Normalmente é tudo tranquilo, mas teve um aluno que, sem dar muito problema, ele só falou, não é isso não, certo? Mas ele pediu para poder explicar o que era o espiritismo. Daí eu dei uma explicação geral, rapidinha, para não atrapalhar a aula, e falei que o motivo da gente acreditar na reencarnação é por causa que nós deveríamos buscar fazer o bem, e que numa vida só não é possível a gente fazer o máximo de bem, não é possível a gente vencer todas as nossas imperfeições, e que a gente tem uma tendência a cometer erros, fazer o mal mesmo sem perceber. Aí tudo bem, só que depois disso ele fez um comentário dizendo que você tem que aceitar que mesmo quem já não quem só não faz o mal já vai para o céu. Uma coisa dessa ideia. Isso me chamou a atenção porque esse aluno específico, ele parece uma pessoa que segue a religião dele. Ou seja, ele é uma pessoa que lê a Bíblia, que estuda. Só que ele considera que só não fazer o mal, certo? Sem ter atividade do bem, já é o suficiente para poder merecer o céu. Para poder merecer o céu. Eu não entrei em discussão, mas isso acabou ficando comigo. Porque porque eu penso que no dia a dia, quando a pessoa não é muito ligada na religião, então, para a maioria das pessoas, elas não estudam. Essa é a grande maioria das pessoas. Mas uma pessoa que se considera ligada a ela e demonstra essa ligação, falar uma coisa dessas, no momento me causa uma certa preocupação. Essa é uma situação interessante, né? Na doutrina espírita a gente aprende que não basta não fazer o mal. É preciso uma ação positiva no bem. Mas nós vamos pegar aí, eu acredito que a gente, numa situação dessa, a gente pode usar uma frase que não é nem do Kardec, mas é uma frase de um indivíduo que foi ateu durante o tempo, que é Albert Einstein. Não sei se vocês lembram, é mais ou menos assim. O mundo tem os problemas dele, ou existe o mal, não por causa tanto das pessoas más, mas porque deixam o mal acontecer. As pessoas que deixam o mal acontecer. Não sei se vocês já viram isso. A frase é a seguinte: o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Isso não seria o mesmo que lavar as mãos? Sim. Então, nesse caso, olha só, a resposta pode ser dada, filho, na próxima vez, com uma frase de um cientista, já que o Kardec não tem valor, não tem valor filosófico para eles, entende? Eu tô postando aí para nós. Não, é só uma dica, porque também tem vários outros cientistas que falam isso, filósofos, né? A questão é deixar o mal acontecer. Mas aí eu venho nessa situação. Para nós, a gente sabe que não existe uma vida. E muitas vezes o espírita, alguns falam assim, mas vai demorar demais. Eu entendo essa dor, mas olha que coisa interessante. O, a gente, quando ultrapassa esse momento exato da nossa encarnação, esse momento exato que eu falo é essa encarnação, a gente vai conseguir
já ter reencarnações de muito maior felicidade. A gente não vai pagar todos os nossos débitos, não. Mas nós vamos tirar uma carga nas costas e carregar os nossos débitos. Veja a bondade de Deus. Vai ser bem mais leve, bem mais tranquilo. Isso que os espíritos nos fazem pressentir. Eles nos dão essa sensação. Eu agradeço muito, que dá uma calma, que dá, né? Ou pelo menos uma certa tranquilidade, né? Alguém tem mais alguma coisa para falar assim? A Maria falou que conhecia alguém que também tinha essa situação. Eu vou fechar aqui. É que Ela quer falar agora. eu vou falar mais ou menos. Isso é muito comum, assim. Eu cresci ouvindo que só, às vezes, algumas coisas exteriores, elas já eram suficientes, mas eu vejo que era até da própria suficiência da pessoa em entender a necessidade de se ligar a Jesus, né? Então, a gente cresce em lares religiosos que não são exatamente religiosos, né? É aquela questão externa, mas sem trazer aquela busca profunda, né, de Jesus. Então, isso é muito comum, né? A gente, mesmo buscando se ligar a Deus, se a gente não faz isso com clareza de raciocínio, aí a gente pode cair nisso, né? E às vezes, inclusive advogar, né, que o fato de ir no centro espírita ou de tomar passe já é suficiente. Eu retorno aqui porque essa é uma discussão importante para nós. Quando a gente começa a fazer o bem, a trabalhar para nos melhorar, pela lei de Deus, cumpre a nós começar a ensinar, começar a falar dos nossos sentimentos mais profundos, com coragem, aceitar o Cristo, falar do Cristo, ensinar sobre o Cristo. E aí a gente só aprende isso, não porque a gente ouve somente, mas porque a gente quer ler, a gente começa a entender. E aí aquelas pessoas que nos são mais próximas precisam receber esse alerta, porque os bons espíritos contam conosco nesse processo contínuo de fazer o bem. Processo contínuo de a nossa melhora afeta positivamente e auxilia os bons espíritos a auxiliar. Então, muitas vezes nós pedimos aos bons espíritos que nos auxiliem a auxiliar, para falarmos dos nossos pontos de vista. Em dados momentos, a gente triste porque aquilo que a gente falou foi mal interpretado, ou não queriam ouvir, ou terem ouvido gerou muita revolta, né? Os bons espíritos me falaram assim: Thales, essas pessoas são lagos cuja superfície é lisa e calma, mas por dentro tem muita podridão, muita lama. Quando nós falamos de Jesus e nós revolvemos essa lama e ela aparece na superfície, mesmo que a pessoa não queira, ela é obrigada a olhar para si mesma. Ela pode se revoltar contra a sujeira, mas essa revolta já é algo que mostra para ela que tem alguma coisa errada. E isso vai incomodando o Filho de Deus, porque ele foi criado para a perfeição, ele foi criado para trabalhar para o Criador, ele foi criado para a virtude. E toda vez que nós fugimos da virtude, por mais que a gente queira parecer bem, feliz e alegre,
a consciência não nos deixa, porque a lei de Deus está escrito no íntimo de cada filho de Deus, em cada ser criado, o bem está colocado lá dentro, porque somos imagem e semelhança do nosso Pai Celestial. Então, tudo que nós falarmos, mesmo que gere revolta, acontece isso. Kardec, ele fala que toda ideia nova gera revolta. Em dado momento, ele fala que assim como o medicamento que revolve os humores pestilentos do doente para depois gerar a cura. Mais ou menos isso. A questão é que a gente não gosta muito de que as pessoas não gostem da gente ou que as pessoas nos critiquem, né? A gente quer que elas melhorem agora, no momento que a gente quer. Mas se não foi nessa vida, pelo menos noutra vida, nós demoramos um certo tempo para seguir o Cristo e fomos tão revoltados quanto aqueles que não hoje aceitam claramente, rapidamente as nossas novas ideias, né? Se eu não me fiz entender, fiquem à vontade. Se quiserem gerar mais comentários, isso é bastante oportuno, dizem aqui os amigos espirituais, porque a gente não pode esquecer que a nossa plateia ela é formada principalmente de desencarnados e espíritos que estão nos ouvindo, que são trazidos para o estudo, porque já estão com o coração cheio de dor, já estão arrependidos, já não querem mais viver as vibrações de dor e sofrimento. Então, a gente quando fala aqui, a gente está falando para esses espíritos também. Ontem eu acredito que eu pedi para Maria fazer um comentário sobre uma leitura do Evangelho, né? Ela me disse, vai fazer para você? Eu falei, não, para mim não, né? Mas os espíritos nos fizeram ver que só de ter aberto um Evangelho num lugar em que isso ainda não tinha acontecido, trouxe para perto de nós alguns espíritos que se interessaram pela luz que o Evangelho gerou e que os comentários fariam bem para eles. O Chico, quando ele abriu o Evangelho, ele estava lendo, meditando, o Emmanuel falou para ele, Chico, faz em voz alta, porque tem espíritos que não conseguem ler os pensamentos, eles precisam ouvir a voz. Então, mesmo quando a gente está lendo o Evangelho, a sair de uma situação difícil, para nos dar força, para que o dia comece bem, a gente já está auxiliando o próximo que a gente não vê. Deus nos auxilia constantemente, nos carrega, a gente não vê. A gente recebe a caridade de Deus ininterruptamente. Cabe a nós, como filhos dele, repassarmos aos nossos irmãos o nosso aprendizado. Então essa vida não vai dar para poder vencer todos os vícios, mas especificamente nesse momento da Terra e na nossa encarnação, tudo que nós fizermos de bom, de bem, isso vai repercutir em reencarnações mais tranquilas, em que o trabalho no bem vai ser a nossa alegria e o sacrifício no bem vai ser a dor do resgate passado, não mais necessitando de tantas provações e expiações como agora. Quando o Emmanuel foi ler esse parágrafo, os amigos espirituais pediram para levar essa situação para discutirmos, por causa dessa questão da ilusão de que muitas pessoas têm de que elas já são boas o suficientes, elas não conseguem ver a virtude do Cristo nem lendo a vida do Cristo. Se ela tivesse um pouquinho de bom senso, se colocasse no lugar do Cristo, não precisa ser do Cristo, dos apóstolos humanos, ver se elas suportariam passar pelo sacrifício em nome do Cristo, essas pessoas veriam que as nossas virtudes são muito frágeis ainda. Obrigado, Emmanuel.
Eu que agradeço, papai. Continuando a leitura. O selvagem, por exemplo, poderia, em uma única encarnação, atingir o nível moral e intelectual de um europeu mais avançado? É materialmente impossível. Por essa razão, ele deveria permanecer eternamente na ignorância e na barbárie, privado da satisfação que só poderia encontrar pelo desenvolvimento? É que é uma questão interessante. Atualmente, essa primeira sentença podia até causar uma certa polêmica, mas na época do Kardec, não se tinha muita dúvida sobre que a Europa era mais avançada que os outros países, que os outros continentes. Aqui, a gente tem que perceber que é uma questão moral. O desenvolvimento, ele comenta, é justamente o desenvolvimento da inteligência, mas também o desenvolvimento da moralidade que vai além das necessidades básicas de alimentação, reprodução, sobrevivência. Mas daí nós pensamos, certo? Mesmo existindo essa diferença, por que Deus colocaria dois seres em posições tão diversas? No dia a dia a gente pode lembrar que existem pessoas que nascem sem acesso à leitura, sem acesso ao conhecimento. Existem pessoas que vão para escolas melhores e piores. Sem a reencarnação, não é possível ver a justiça de Deus nessas situações, pois no final da vida todos nós seremos cobrados de acordo com a lei de Deus. Uma vez que uma única encarnação não é o suficiente para que nós nos tornemos perfeitamente bons, então essa lei acaba tendo que ser muito maleável, caso só existisse uma. E também é o que já foi comentado, os espíritos pediram para falar. Há várias pessoas, por muito tempo, nós também, algumas vezes, várias vezes até, que já se consideram boas o suficiente, daí perdem a oportunidade de progredir. Imagina se as pessoas não tivessem uma segunda oportunidade. O choque que seria desencarnar e, desse momento em diante, por toda a eternidade, ter que lidar com o fato de que ela se enganou durante toda a existência. Aqui, mesmo que as dores continuem, mesmo que as oportunidades sejam perdidas e o arrependimento por essa perda acabar sendo bem doído, sempre haverá oportunidade de recomeçar. Sempre terá a oportunidade de empenhar toda a força, toda a inteligência, todo bom ânimo para se mudar os comportamentos que já se têm. Perder a oportunidade é triste, pois quer dizer que nós em algum momento fizemos essa opção, porém agora estamos a desperdiçando por falta de comprometimento. O simples bom senso recusa tal suposição, que seria negação da justiça e da bondade de Deus, e da lei progressiva da natureza. Deus, soberanamente justo e bom, concede ao espírito tantas existências quantas forem necessárias, para que ele atinja seu objetivo, que é a perfeição. Em cada nova existência, o espírito traz consigo o que ele adquiriu nas anteriores, em aptidão, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é assim um passo adiante no caminho do progresso. A encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos.
não é mais necessária àqueles que superaram o limite desta inferioridade e que progridem para outro estado espiritual ou estão em existências corporais de mundos superiores, que não têm mais nada da materialidade. Papai? Oi, eu vou ter que falar aqui uma coisa. Eu fui ali receber uma comida e aí eu cheguei, tratei os espíritos pediram para contar isso para vocês terem uma ideia de como funciona o trabalho espiritual. Aí tratei com muito carinho, bem, foi muito obrigado por ter trazido. Aí eu perguntei para o amigo espiritual por que ele está recebendo tanta energia vibratória. Ele falou assim: ô Thales, ele ter feito o trabalho com boa vontade e você aqui desejando bem para ele, mas nos dá a oportunidade de ajudar a família dele. Ele está com um filho doente. Vai que isso aqui é o obsessor que está falando, né? Mas se é para ajudar, tudo bem. Eu falei: você tem filho? Ele falou: tem. Eu falei: leva o amor de Deus até ele. Então eu queria dizer que vocês, mesmo sem saber, as vibrações que vocês trouxeram para o estudo, todos vocês, estão propiciando que uma criança seja cuidada de uma doença que a família não sabe ainda. Assim funciona o amor de Deus. Todos que têm boa vontade em ajudar, mesmo sem saber o que está fazendo, já faz o bem. Só do pensamento mudar do egoísmo para querer auxiliar, nossas energias já são usadas em favor daqueles que necessitam. Foi só essa mensagem que nos pediram para passar, para ter uma ideia de como que o bem existe no universo inteiro e Deus amparando todos os seus filhos através dos seus outros filhos, no silêncio em que a mente humana ainda não é capaz de captar. Obrigado. Apenas encerrar esse item. A encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos e não é mais necessária àqueles que superaram o limite dessa inferioridade e que progridem para outro estado espiritual ou estão em existências corporais de mundos superiores e não têm mais nada da materialidade terrestre. Para estes, a encarnação é voluntária, com o objetivo de exercerem uma ação mais direta, completar a missão com os encarnados que são encarregados de ajudar. Assim, eles aceitam as vicissitudes e os sofrimentos, por um ato de devoção. Deixa marcado o item 10. Antes de encerrar, mais algum comentário? Papai, você pode fazer a oração final, por favor? Pai amado, luz das nossas vidas, nós nos ajoelhamos diante da sua grandeza para nos colocarmos como gratos e humildes diante da sua magnitude, que os nossos cérebros ainda não conseguem compreender. Só através dos momentos de elevação em que nos tornamos o mais humilde que pudermos para enxergar a tua solicitude, o teu amor, conseguimos que os nossos sentimentos nos fale profundamente da tua existência. E como não podemos compreendê-lo completamente, permitiu que o Cristo materializasse entre nós os teus desejos, se tornando o exemplo de retificação para toda a humanidade, que ainda não lhe pôde compreender a grandeza, a benemerência e a paz que ele trouxe,
Não obstante, tendo sofrido a violência da maldade, o seu espírito se mostrou glorificado, como haverá de acontecer com todos os mártires do sofrimento e do sacrifício aqui na terra, que, esquecendo de si mesmos, devem trabalhar pelo bem, assim como Cristo fez. E assim como Cristo, também serão recebidos com hosanas no mundo dos espíritos, cada um de acordo com a sua capacidade de trabalho, de elevação e do amontoado de sacrifício, que deve ser entendido como a mortificação do egoísmo, a maior chaga da humanidade. Sacrifiquemos então por todos aqueles que estão ao nosso lado e que nos rodeiam. Sacrifiquemos os vícios em favor das virtudes. Sacrifiquemos o nosso tempo, as nossas diversões. Sacrifiquemos a nós mesmos para nos tornarmos, assim como Cristo, verdadeiros cordeiros divinos, trabalhadores na seara do Pai e colocados orgulhosamente no bom sentido como trabalhadores da última hora. As vozes dos anjos, dos arcanjos, elas podem ser ouvidas nos momentos em que nós vencemos os nossos erros mais sórdidos. Podem ser ouvidas pelos nossos sentimentos mais puros, que conclamam ao trabalho os servidores fiéis, aqueles que lutaram contra o seu egoísmo, a sua vaidade e o seu orgulho, para que a obra do Cristo continue na terra, para que o seu reino se faça entre nós, e aí sim possamos verdadeiramente recebê-lo em nossos corações. Espíritas, amai-vos com toda a força dos vossos corações, todos aqueles que estão à vossa volta, para que possam ser os vasos que se limparam, diferentemente dos fariseus, e recebam a água pura que o Cristo trouxe, que é a sua palavra de vida eterna. Muito obrigado, Senhor da vida. Fiquem com Deus. Até Que assim seja. Obrigado, gente. Deus abençoe.